Olá, sejam bem-vindos à aula de Física 4 com o professor Estevão Gross Tavares para o curso de Engenharia Mecânica, ok? Aqui é a continuação das aulas mediadas por meios de tecnologia digital e vamos então falar agora, iniciaremos a unidade 3, que diz respeito à ótica física. Pois bem, ótica física, saímos agora há pouco então da ótica geométrica, falando a respeito da lei de Snell, lei de refração, lentes, espelhos esféricos, espelhos planos e tudo mais. Agora vamos entrar na ótica física. Tá? Qual é a diferença entre ótica geométrica e ótica física? A unidade 2, que era ótica geométrica, o estudo era muito restrito somente ao conhecimento de geometria de vocês. Sabendo um pouquinho de geometria, vocês conseguiam resolver problemas de ótica geométrica. A ótica física, agora certos fenômenos começam a ser mais relevantes, nos quais a gente vai ter que lançar alguns conceitos físicos, ou consequência desses conceitos físicos. Querendo ou não, a ótica geométrica tem consequências, conceitos físicos, mas o tratamento dela é pura e simplesmente geometria, como vocês podem lembrar disso, certo, pessoal? Aqui agora, na ótica física, os obstáculos começam a ter mais ou menos as mesmas dimensões do comprimento de onda da luz ou da onda eletromagnética, de modo tal que quando esses obstáculos começam a ter as mesmas dimensões, a luz tem um certo comportamento, como nós vamos ver aí, tá? E aí vamos estudar então interferências, tá? E também difração e resolução de certos equipamentos, que precisa ter conhecimento de ótica física para poder entender como funcionam esses fenômenos, tanto de interferência, difração e resolução. Resolução não é um fenômeno, mas a consequência do fenômeno de difração, certo? Então, para a aula de hoje, vamos começar aí falando a respeito da unidade 3, os tópicos 3.1 e 3.2 de acordo com o plano de ensino de vocês, ok? Então, o primeiro aí é diferença de fase e coerência, que serve para explicar um pouco a respeito do que vem adiante, tá? Em especial interferências, tá? E também da difração. Tá? O que é diferença de fase e coerência? Pois bem, para a gente poder falar diferença de fase e coerência, primeiramente a gente tem que fazer algumas considerações. Tá? E a diferença de fase e coerência, ela serve para você entender por que, por exemplo, ocorre uma interferência construtiva e uma interferência destrutiva, certo? Neste caso, as considerações são: a primeira, a luz é um fenômeno ondulatório. Bem, isso aí é o que a gente vem tratando desde então, lá no início, na primeira unidade, na unidade 1. A luz é uma onda eletromagnética. Na verdade, do ponto de vista da física, a luz pode ser vista como uma partícula ou como uma onda, dependendo da situação que você está encarando. A famosa dualidade onda-partícula. Por ora, por enquanto, nós não estamos preocupados com a natureza corpuscular da luz, ou seja, a natureza de partícula dela, mas somente a natureza ondulatória, ok? Então, dito isto, imaginamos que daquele mesmo jeito, onda plana, tudo certinho, a luz é um fenômeno ondulatório, ok? A luz não é um fenômeno monocromático, tá? O que significa monocromático? Que só depende de um comprimento de onda. Não, muito pelo contrário. Qualquer fonte de luz emite luz em pelo menos 2 frequências, 3 frequências, até os equipamentos de emissão de luz mais refinados, como os lasers, eles têm um comprimento de onda muito próximo do outro, que é muito difícil de se detectar de acordo com os equipamentos mais grosseiros, mas no equipamento bem refinado você vê que na verdade ali existem 2 comprimentos de onda, ou seja, 2 cores, assim por dizer, tá? Então não é monocromático, um cromo, cor, tá? Dito isto, então, na verdade, todo conceito que nós fizemos até então de a luz ser encarada como uma cor só para os casos lá, quando a gente mostrou o conceito de onda plana, era uma simplificação da realidade. A onda plana por si só já é uma simplificação da realidade, não é mesmo? Só que aqui, essa simplificação, ela é como a gente faz simplificação lá na física 1. Desprezando, por exemplo, o efeito do atrito. A gente sabe que é impossível você eliminar um atrito, por mais que você
faça um experimento extremamente liso, tudo arrumadinho, o atrito ainda vai estar lá presente, por menor que ele seja. Mesma coisa aqui, por mais que você consiga refinar a luz, tirando todos os outros comprimentos de onda, tentando só selecionar um ou uma frequência, que dá na mesma, né? Afinal de contas, para um comprimento de onda, tem uma única frequência. Isso sempre é difícil de se fazer, ok? Continuando então, ondas provenientes de diferentes fontes podem interagir, né? Então, quer dizer o seguinte, eu tenho uma luz, né? E uma lâmpada e tem uma outra lâmpada. A luz proveniente dessas duas lâmpadas, uma interage com a outra. Isso é fato, isso ocorre mesmo. E essa interação a gente chama de interferência, ou seja, uma interfere na outra. Basicamente é isso, certo? Isso aí é o que a gente precisa saber. Qualquer fonte de luz interage com a outra e esse fenômeno de interação nós chamaremos de interferência. A interação pode ser descrita matematicamente pelo princípio da superposição. O princípio da superposição, alguns livros chamam de superposição linear, é um fenômeno muito simples do ponto de vista de que simplesmente é você somar uma onda com a outra. Você já tem um pouquinho deste conceito lá de Física 2, quando vocês viram o movimento ondulatório lá em Física 2, ok? Você pegar uma onda, tá passando aqui, vem uma outra, passa ali, você vai, né, somar naquele ponto as suas duas intensidades para saber a intensidade total, por exemplo, ok? E isso, querendo ou não, é o princípio de superposição propriamente dito. A gente vai ver isso aí com calma, né, matematicamente mais adiante, de uma maneira bem simplificada. Mas isso é muito importante para quando você estuda, na verdade, uma onda, né, não pura, por exemplo, uma lâmpada branca, que não é pura no sentido que é aquela história que a gente falou, não tem uma única cor ou tem poucas cores a ponto de você só pensar, supor que existe um comprimento de onda ali, perfeito? Então uma onda pura, não pura, melhor dizendo, ela é uma soma de várias ondas juntos, então todas as ondas acabam se superpondo ali. Este é o que a gente chama de princípio, isto é o que a gente chama de princípio, tá, da superposição. A interferência é dependente da diferença de fase entre as fontes de luz. Nós vamos ver o que é o conceito de diferença de fase, tá, no próximo vídeo. Vou explicar bem com calma direitinho para vocês o que é essa tal de diferença de fase. Tá? Vai ser construído praticamente toda a aula da gente vai ficar concentrado praticamente na seção 3.1, a seção 3.2 e a seção 3.3, que são as posteriores, serão muito rápidas. Por quê? Porque a gente precisa entender muito bem como é que se dá esses conceitos que eu estou passando aqui, porque dali em diante, tanto interferência em películas como interferência em fendas, será desenvolvido de uma maneira muito rápida. Tá? Então, enfim, nós vamos entender o que é essa diferença de fase. Isso já foi visto lá em Física 2 também, junto com o princípio da superposição. E aqui, então, eu vou explicar mais uma vez para vocês. O último item ali, para que exista, né, diferença de fase constante entre as fontes de luz, as duas devem ser fontes coerentes. Né? As duas fontes devem ser coerentes entre si. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, a coerência, como está o próprio tópico lá em cima, diferença de fase e coerência, nós não conseguimos ver a interferência entre duas lâmpadas diferentes, tá? Por mais que exista. Por quê? Porque a diferença de fase entre elas fica mudando muito rapidamente, a ponto de que a nossa vista não consegue capturar a interação entre essas duas ondas, então acaba sendo desapercebido isso, ou, né, porque por ser muito rápido. Então, são fontes não coerentes. Só fontes com diferença de fase constante entre si é que a gente consegue ver esses fenômenos de interferência. Aí vocês vão perguntar, tá, mas professor, então cai por terra todo esse estudo que a gente está vendo aqui em diante, né? Não, muito pelo contrário. A gente vai ver que tem certas situações especiais, as quais nós conseguimos ter duas fontes coerentes, tá? E essas situações onde as duas fontes são coerentes vão causar uma série de fenômenos chamados de interferência.
Tá? A interferência ela é muito presente em nossas vidas e muitas vezes a gente não dá bola para ela. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, exemplos. Eu vou mostrar uma série de ilustrações que eu tenho certeza absoluta que passou já na vida de vocês, aonde tem interferência. E quando vocês virem de novo esses fenômenos, vocês vão olhar, opa, tem uma interferência aqui, certo? Gente, já bateu 10 minutos aqui para esse vídeo praticamente. Eu vou parar por aqui para começar o próximo slide, que eu acredito que fique melhor, né, dividido a sequência da aula aqui de vocês, certo? Então, até o próximo vídeo. Falou!